Ontem tivemos um momento raro na televisão nacional americana onde um ex-membro do Fed criticou o próprio Fed e basicamente vários dos assuntos que a gente comenta aqui nesse podcast. Então eu achei muito interessante porque é muito raro, se não for inédito, você ter um ex-membro ser tão claro, até numa mídia mais popular como a CNBC, para poder criticar as medidas do Fed e talvez as suas inconsistências em relação ao que acontece na macroeconomia e as decisões que são tomadas. Então eu vou compartilhar com vocês, né, aqui na fonte o vídeo onde o Kevin Warsh, que foi um ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve dos Estados Unidos, ele atuou ali entre 2006 a 2011, e ele estava diretamente envolvido na formulação das políticas monetárias durante a crise de 2008. Né? E hoje ele é um pesquisador associado na Hoover Institution, que é uma organização acadêmica, né, focada ali em políticas públicas e economia. E ele foi convidado para conversar sobre a política monetária dos Estados Unidos e as suas opiniões foram bastante críticas em relação a essas ações do Fed. Então, muito interessante que ele já começou de cara sendo bastante crítico em cadeia nacional sobre a inconsistência na teoria da inflação. Dizendo que o Fed não tem uma teoria clara e consistente sobre a inflação. Ele fala que o Banco Central mudou de uma estratégia de meta de inflação média flexível para outras métricas sem fornecer nenhum tipo de framework muito claro, falando ali dos famosos 2%, né? E aí agora já não é tão mais importante, já vai direto para o índice de desemprego para fazer as políticas e o mais engraçado foi que exatamente quem me acompanha aqui sabe que eu já comentei várias vezes sobre esse assunto, onde você abandona uma métrica para ir imediatamente para outra, deixando isso não tão relevante, e aí você vai guiando a próxima narrativa para fazer todo mundo pensar basicamente da mesma forma que você pensa, ou seja, fica claro aqui que ele mostra que o Fed é uma entidade reativa, e aí você vai criando a narrativa à medida que as coisas vão mudando, né? Não é uma coisa exclusiva do Fed, obviamente, mas foi muito interessante ver como ele deixou isso bastante claro. Então aqui ele também falou que o PCE, né, são as despesas de consumo pessoal, né, que é o core, né, o inflation nos Estados Unidos, que agora está 2,7%, está bem acima da meta dos 2%. Mas isso já não importa mais, certo? Outra coisa que ele falou aqui é a falta de uma função de reação clara, ou seja, especialmente no mundo onde a política fiscal é irresponsável, segundo ele, o Fed deveria articular uma posição mais clara e evitar dar a impressão de estar tateando entre políticas. Então, é exatamente o que a gente fala nesse podcast também. Então foi muito interessante isso. E ao não ter essa clareza, você acaba criando não somente as inconsistências e as várias contradições que eu comento muito aqui, mas ele falou uma coisa bem incisiva. Isso abre espaço para acusações de interferência política, dificultando a defesa das suas próprias ações. Então, cada vez mais você percebe o mercado entendendo de que as coisas que são feitas pelo Fed têm motivos específicos, né? Por que o texto que é usado na hora do discurso é tão importante? Por que as palavras são muito bem selecionadas? Porque cada vez mais, né, isso inclusive é corroborado por isso que ele está falando, você tem uma influência cada vez mais política do que simplesmente uma mecânica monetária, né, que seria o mais importante para você definir essas políticas e se separar cada vez mais. Mas o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Você está vendo uma junção cada vez maior e a politização do Fed cada vez mais alta. Ele também comenta sobre o grande incentivo aos gastos do governo. Então, quando você mantém as taxas baixas e comprar títulos, você compra títulos, né, você cria um ambiente que o Congresso sente que ele pode gastar livremente, né? Eu falo bastante também sobre isso, principalmente com a demanda. Apesar de que isso não tem tanto a ver, até tem a ver, mas ele não vai falar que talvez, obviamente, do euro-dólar, né? É uma coisa que você nunca vai ouvir na CNBC praticamente. Se ouvir, aí realmente nós vamos ter uma mudança de paradigma, vai ser o sistema euro-dólar e o Ripple, né? Como todos os bonds americanos são usados como colateral, e essa importância vai aumentando cada vez mais os preços desses bonds e reduzindo o custo que o governo americano precisa
precisa pagar em juros para que ele possa arcar com as suas próprias dívidas, e isso vai criando, né, aquela bola de neve. E ele também fala sobre arbitragem e lucro dos bancos, ou seja, os bancos se beneficiam de uma oportunidade de arbitragem onde o Fed paga para que eles mantenham reservas em vez de prestar dinheiro, que aumenta os seus lucros, né? Então, tecnicamente, o que a gente está vendo aqui é a definição dos carry trades, certo? Quando você tira de um lugar para colocar no outro, principalmente quando você tem um juro tão alto, livre de risco, entre aspas, e o Fed vai criando cada vez mais essas chances de arbitragem e isso vai sugando cada vez mais dinheiro da economia real. Agora, você ouvir isso de um ex-membro do Fed realmente é bastante interessante também. Ele também falou que você está com uma complexidade cada vez maior na gestão das taxas de juros, que você tinha uma taxa mais simples, que era o Fed Funds Rate, e que agora você criou vários outros, né? O juros sobre reservas excedentes, além do Fed Funds Rate, várias outras taxas que foram criadas após a crise e deixaram o sistema muito mais complicado. Eu até entendo isso, mas eu vou fazer conteúdos bastante explicativos em relação a como isso funciona, que talvez não seja tanto assim. Não é culpa do Fed, mas a forma que o sistema monetário se organizou depois de 2008 mudou radicalmente e talvez tenha quem concorde ou não que isso tenha exigido novas ferramentas. Eu vou fazer conteúdos exclusivos, né, que eu faço aos domingos para os membros do canal, para poder entrar mais profundamente, né, porque é um assunto um pouco mais complicado para quem realmente quiser seguir, mas explica realmente como as coisas funcionam. E aí, o Walsh também fala que o Fed se tornou mais envolvido nos mercados financeiros além do seu papel tradicional, intervindo de forma permanente. E isso aqui é bastante importante entender porque corrobora toda a agenda que nós temos de discursos e, inclusive, a frequência dos discursos que são feitos por vários membros do Fed, meio que como se você estivesse tendo várias reuniõezinhas. Isso era uma coisa que não existia antigamente. Você fazia lá a sua reunião a cada 3 meses, etc., para nova política, mas agora tá sendo uma coisa praticamente semanal e o mercado fica cada vez mais esperando. E isso vira uma profecia autorrealizada, porque mesmo se você for um trader de mais curto prazo, não tem a possibilidade de você não levar isso em consideração. Afinal de contas, isso move o preço da bolsa, move o preço do Bitcoin, move o preço do dólar em relação às outras moedas, o DXY, movimenta os câmbios. Então, cada vez mais você dá uma atenção que tecnicamente não deveria dar, mas é assim que o mercado funciona hoje. Por isso que narrativas, um artigo que é feito baseado no que foi dito e como o mercado interpreta, vai fazer com que o capital se mova de uma forma ou de outra, certo? E isso obviamente cria cada vez mais confusões e também, mais um ponto que ele trouxe, as próprias políticas contraditórias, né? Então, o Fed parece estar afrouxando as taxas de política para estimular o crescimento, mas ao mesmo tempo está envolvido em aperto quantitativo, né? Ele está fazendo QT nesse momento em vez de QE, que tem efeito oposto, e tudo isso mostra, não é nem uma questão de criar uma política contraditória, é porque as políticas, quando a gente estuda aqui nesse podcast, principalmente vendo outros contrastes, principalmente o Jeff Snyder fala muito sobre isso, você vê que na verdade essas ferramentas não servem para fazer o que elas dizem fazer, mas a narrativa de que elas terão esse efeito tem muito mais efeito do que as próprias ferramentas, porque a grande expectativa é o forward guidance, né, que é quando o Fed tem a expectativa de que o mercado vai seguir a sua linha de raciocínio caso eu diga que algo vai acontecer na macroeconomia, percebe? Então é exatamente isso. Então o que eu queria passar era isso, esse foi um resumo mais ou menos do que ele falou, mas você pode verificar ali na própria fonte com a CNBC, ele inclusive com um tom bastante incisivo, até quase agressivo contra a instituição para a qual ele mesmo trabalhou. Então você mesmo vai poder conferir e muito interessante, porque é a primeira vez que pelo menos eu vejo alguém falar de uma forma tão clara as próprias contradições do Fed em rede nacional.